Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que já foi feito até aqui, por tudo, orações, mas agora momento da tua palavra, Senhor. Vamos ao teu filho, Senhor, de maneira especial nessa noite. Amém. Tua palavra, Senhor, que venha de encontro à necessidade da tua igreja. Sim, Senhor. Ser o teu filho, mas usa ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diácono Alberto, fica à vontade. Deus abençoe. Queridos irmãos, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. Assim como o meu irmão falou, estou acompanhado da minha presença, minha esposa, e do meu filho, Fernando. Estou feliz por estar de volta. O pastor me fez o convite e aqui nós estamos para ler e para ouvir aquilo que Deus tem a falar em nosso coração. Quero convidar os amados, por favor, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. E depois, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, como nós temos tradução diferente, eu vou ler. Os irmãos, por favor, acompanha na sua Bíblia. Todos acharam? Bem, então diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 7, de 24 a 29. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e as não pratica é insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como o mestre da lei. Amém, amados? Queridos, todos vocês aqui têm casa própria? Como que funciona a construção civil no nosso país? É tudo organizado? Todas as habitações têm planta assinada pelo engenheiro responsável? Ou cada um faz de acordo com o seu entendimento? E é interessante que Jesus diz que o homem que ouve os seus ensinamentos, a sua palavra, e coloca em prática, ou seja, vive, ele é prudente, é um homem sábio. Mas ele faz o contraste. Mais o que edifica sua casa sobre a areia é um homem que não tem juízo. E é interessante, amados, que a tempestade vem tanto para uma casa quanto para outra. O que é preciso para edificar uma casa? Quais os materiais principais para construir uma casa? Irmãos, eu já fiz 5 casas para nós.
Fiz uma casa, 2 casas em Conceição de Jacareí e 3 casas aqui. No momento, nós temos 3. Moramos numa e temos 2 de aluguel. Mas quem construiu foi o irmão velho. A nossa família quase toda é pedreiro. Eu não dependi de um engenheiro, porque eu aprendi de novo a função de pedreiro e eu sabia passo a passo como que tinha que fazer. Para uma casa ficar resistente, falando do material necessário, nós precisamos de ferragem, areia, pedra brita, cimento. Aí nós vamos iniciar o alicerce. O alicerce sempre fica escondido. Depois, nós precisamos de tijolo, areia novamente, cimento novamente para fazermos a alvenaria. São as paredes. Nessas alturas, o alicerce já está lá embaixo. E depois, colocaremos laje ou telha e entramos com o acabamento. Depois que essa casa está edificada, acabada, você, proprietário, pode entrar com a sua família e ficar despreocupado. Ela está bem feita por quem entende, material de primeira qualidade, e você fica tranquilo. E se vier chuva no meio da noite, você não vai se assustar, porque você sabe como você fez. O que precisamos então para edificar nossa casa no sentido espiritual? Quais são os materiais necessários? Leitura da Bíblia, oração, colocar em prática, não é isso? Estudar, viver, para que a nossa casa esteja firme. Muito bem, mas onde colocar os alicerces? Não pode ser em qualquer lugar. Não podemos construir a nossa casa de qualquer forma, porque afinal de contas, quem vai residir ali é eu e a minha família. Responsabilidade minha. Então, a palavra de Deus nos diz que onde temos que edificar, para que eu e a minha família tenhamos segurança? Na rocha. Na rocha. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que essa rocha é Cristo. O alicerce não é Cristo. Rocha é onde vai estar o alicerce. Está certo? Mas então, quem é o alicerce? Quem é a casa? O alicerce, a sua fé. A sua casa, sua vida. A vida da sua família. Sua fé, como alicerce, tem que estar depositada no Senhor Jesus. Sua casa, sua família tem que estar em Cristo Jesus. Amados, mas da mesma forma, como eu disse, Brasil, o brasileiro é assim. Eu já acompanhei isso através da televisão e creio que os irmãos também. Quando o brasileiro quer fazer uma casa, ele arruma uma oportunidade, ele vai e constrói a casa dele num lugar não apropriado. Ele pode construir a casa dele na areia, ele pode construir a casa dele perto dos morros, onde corre uma barreira muito fácil. Ele pode construir a casa dele em meio onde tem muitas árvores, né, no brejo. Ele pode construir a casa dele num lugar que não vai ter segurança. Depois que essa casa vai estar pronta também, mesmo nessas áreas de risco, quando vem a chuva, aquela família não consegue ficar tranquila. Aí vem as autoridades, né, e pede para que aquela família saia de casa. Eles estão morando em área de risco. Muitos de vocês já viram isso, não é isso? E aquelas pessoas
pessoas, muitos saem, outros não, e eles correm o risco. E infelizmente, aqueles que insistem em ficar, muitas das vezes têm a sua casa destruída, a sua vida ceifadas. E é interessante, irmãos, que essas coisas acontecem e a gente fica, isso marca a vida da gente. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu e a minha mãe vivemos. E hoje eu pensei muito nisso. Falar em minha mãe, terça-feira passada, ela fez 100 anos. 100 anos. Minha mãe levanta 5 e pouca da manhã, quando chega às 6 horas. Ela faz café, ela faz vitamina, e o meu irmão mais velho e o filho dele vai todo dia tomar café e tomar vitamina com ela. E todo dia eu ligo para ela, eu liguei para ela agora antes de vir para cá. 100 anos de idade, está lúcida, uma cabeça fora de série, faz conta de cabeça, anda, cozinha, conversa, igual gente grande. A minha esposa disse que vai chegar lá. Não é bom no café não. Em dezembro agora eu faço 68, se Deus assim permitir. Mas voltando lá na história, eu sou lá de Conceição de Jacareí, e o nosso sítio, onde nós morávamos, era bem longe, bem lá em cima. Se o irmão chegar ali na Rio Santos, em Conceição de Jacareí, e você olhar para o lado do sertão, aonde a sua vista alcançar, é lá que eu morava. E o comércio lá em Jacareí era bem lá perto do mar. A gente falava, quando ia no comércio, vai lá na praia, porque o comércio era pertinho do mar. Certo dia, eu precisei ir lá no comércio com a minha mãe. Eu era adolescente, mas eu não esqueço. Nós fomos na parte da tarde. Fomos lá na venda do Jaime Jordão, que na época era meu padrinho, e fizemos compra. Nisso que nós estamos terminando de fazer a nossa compra, irmãos, bateu um pé d'água, bateu um temporal muito forte. E para a gente chegar lá em casa, no sertão onde a gente morava, nós atravessávamos 2 cachoeiras. Uma chamada Cachoeira Grande, porque ela realmente era grande, não no comprimento, mas na extensão da largura dela, que dava mais de 30 metros de largura. Não era um rio, mas era uma cachoeira, muitas pedras. E para a gente atravessar essa cachoeira, a gente colocava pedras grandes, e a gente pulava de uma pedra para outra. Nessa época eu adolescente, minha mãe era bem forte ainda. A gente atravessava com facilidade, porque era tudo costume. Pois muito bem. A outra cachoeira era uma cachoeira pequena, de 5 metros mais ou menos de extensão, era bem mais fácil para a gente atravessar. Então, nós botamos o saco de compra nas costas e fomos embora, embaixo de chuva. A gente precisava voltar para casa, já é de tarde. Irmãos, quando nós chegamos na cachoeira, quem disse que a gente podia passar? Cachoeira cheia, você só vê a água descendo, não tem uma pedra de fora, tampou tudo. E eu falei, e agora, mãe? Como é que eu vou fazer para ir embora? A mãe falou, agora não dá, meu filho, vamos ter que voltar e dormir na casa de alguém. Mas Jacareí, todo mundo conhecia todo mundo, então é fácil de um lugar para se hospedar. Existia, ainda existe, mas existia próximo dali uma família, João Honório e Dona Judite. Eles moravam a mais ou menos de uns 10 a 12 metros afastados da cachoeira, que era a mesma cachoeira, porém a casa deles é bem abaixo. A nossa travessia era em cima e a casa deles era mais abaixo. Chegando lá, minha mãe perguntou a eles se a gente poderia pousar lá aquela noite, porque não dava para a gente passar a cachoeira. Não, tudo bem, pode ficar em cima.
Criança não tem entendimento, acaba de jantar, vai dormir. A chuva está caindo, mas eu estou dentro de casa. Irmãos, quem disse que a minha mãe dormia? Sabe por quê? De acordo com o volume de água da cachoeira e aproximando da casa do João Noro. E o que acontece? Tinha uma pedra bem grande antes da casa e ele tinha um morrinho e ele fez a casa dele ali. Mas a água estava muito forte. E aconteceu que o dia clareou, a chuva melhorou e eu então pude passar com a minha mãe para casa. Muito bem. Não demorou muito tempo, dias, deu uma chuva forte novamente. Os irmãos imaginam o que aconteceu? Estava o Jonão, a sua esposa, seus filhos, e a cachoeira encheu de uma forma mais forte. E alcançou aquela casa onde nós estávamos, que nós tínhamos passado a noite naquele dia. E a cachoeira levou a casa deles. Graças a Deus que eles não perderam a vida. Quando chegou no outro dia que a chuva melhorou, que nós fomos na praia, no comércio, aonde era a casa do Jonório, nenhum alicerce não estava mais. A água levou tudo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, olha, vê bem onde você vai construir a sua casa. Se você for uma pessoa sábia, se você for uma pessoa inteligente, você vai edificar a sua casa sobre a rocha. E é interessante, meus amados, que as multidões que estavam ouvindo Jesus ministrar esta palavra, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados com o ensinamento do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Eles ficaram maravilhados porque o Senhor Jesus, ele ensinava com autoridade, ele não ensinava igual os mestres da lei. E interessante que eles falaram assim, que coisas são essas maravilhosas que Jesus está ensinando? O versículo 27 está dizendo, o que vai acontecer com aquela casa que foi construída sobre areia? Lá no versículo 27 está dizendo que a chuva bateu nela e ela caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. E o versículo 28 diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, aí eu pergunto, que coisas? Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele está falando isso, irmãos, para multidões, muitas pessoas ouvindo. Eles ficaram maravilhosos. Por quê? Porque Jesus ensinava de uma forma diferente. Jesus ensinava com autoridade. E se os irmãos for parar e analisar, que coisas são essas que Jesus ensinava que aquele povo ficou maravilhado? Se o irmão voltar um pouquinho e chegar no capítulo 5 de Mateus, nós vamos encontrar ali dizendo o seguinte, Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu ao monte, sentou, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Essa multidão está ouvindo Jesus. E ali então Jesus começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz aquele que tem um coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E Jesus começou a ensinar. E Jesus disse então que os
precisava dar sabor através das suas vidas, um mundo que está sem sabor. Jesus também fala que eles eram a luz do mundo, e o povo, ao ouvir o ensinamento de Jesus, ficaram maravilhados. Não tem como não ficar encantado com os ensinos de Jesus. E é interessante quando a Bíblia fala que Jesus ensinava com poder, não como os mestres da lei. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, que foi o mestre, bem sabemos que foi vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer esse ginásio que tu faz, que Deus não ser com ele. E Jesus fala: Nicodemos, você que é mestre da lei, não sabe essas coisas? E muitas das vezes, amados, o mestre, aquele que ensina, nem sempre vive. O que um mestre precisa fazer é ensinar e viver. Eu já falei para os irmãos aqui que eu estou aposentado, né? Tem mais de 10 anos que eu estou aposentado, graças a Deus. E eu trabalhei muitos anos no estaleiro, construção de navio, plataforma, essas coisas, lá em Angra dos Reis. E o meu chefe, todo mundo lá me chamava de Amado. Quando eu não sei o nome da pessoa, eu chamo de Amado. E com isso todo mundo lá não me chamava de irmão Américo ou de José Américo, mas sim de Amado. Então, quando ele ia me pedir alguma coisa, que eu era líder lá, ele falava assim: Amado, eu quero que você faça assim, 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 assim. Aí eu falava assim: Carlos, mas não dá para fazer assim, tem que ser assim, assim. Ele falava assim: Amado, faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas ele era o meu líder, ele era o meu professor, então ele tinha que viver para que eu pudesse aprender com ele na prática também, né? Então, quando as pessoas, a multidão fica maravilhosa, porque Jesus ensinava diferente. Jesus diz assim: olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Porque nenhum de nós tem condições de viver a lei. Se nós pudéssemos viver a lei, por que Jesus viveria? A lei tem que ser 100% obedecida. Não sei se eu já falei isso aqui uma vez. Quem gosta de omelete? Não é todo mundo não, né? Irmãos, já aconteceu lá em casa. Sabe quando você recebe visita fora de hora? Não está fora de hora para quem está chegando, mas para quem recebe a visita fora de hora. E que você não tem um filé mignon na geladeira, mas que você tem ovos. Ovos é uma boa opção. Você pode fazer um ovozinho batido de omelete. Você pode fazer um ovo cozido, né? Você pode fazer. Só que você vai optar para fazer um omelete. E você tem meia dúzia de ovos. Meia dúzia de ovos, quando eu vou fazer omelete, se o irmão quiser comer omelete, é só ir lá em casa e me pedir que eu faça. Quando eu vou fazer omelete, eu bato os ovos, corto uma cebola bem pequenininha, coloco banana madura, se possível um pouquinho de trigo. Ó, nem cachorro come, não sobra. Então, a lei é assim: chegou visita na sua casa, você tem que fazer omelete. Separe os 6 ovos, 100%. Pega o primeiro ovo, quebra na vasilha. Pega o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, está tudo lindo. Quando você quebra o sexto e coloca, ele está estragado. Você perdeu a omelete toda. Você não consegue mais fazer. A lei é assim: você obedece 90% da lei. Você ficou 10% sem obedecer,
Você não consegue. Nós não conseguimos, amados. Então, Jesus vem, vive a lei, Ele cumpre a lei, Ele então nos dá ensinamentos de como a gente ter uma vida tranquila, segura, através dos seus ensinos. Agora, quando era mais difícil? Antigamente ou agora a viver os ensinos do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados quando passasse por perseguições por Ele. Por quê? Assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, se vocês forem fazer a minha vontade, vão passar perseguição também. Mas lembre-se, se a casa de vocês estiverem edificada sobre a rocha, vai vir o temporal, os ventos fortes, a chuva forte, vai bater naquela casa e ela vai permanecer firme. Ela não vai cair. Eu estava vendo ontem uma reportagem onde tinha, eu não me lembro que reportagem é, mas eu estava vendo ontem, onde tinha, e é lá em Amazonas, né, filho? Amazonas, onde tinha várias casas construídas em cima do rio. Tinham algumas madeiras fincadas dentro da água e a casa estava em cima daquilo ali. Se caso o rio subisse, entra água na casa. E às vezes, irmão, as pessoas moram numa área de risco e não quer sair. Mas quais são as áreas de risco? As áreas de risco, humanamente falando, são beirada de morro, das encostas do morro, são no meio do brejo, são lá na areia, as áreas de risco. Mas, e na vida espiritual? Quais são as áreas de risco? O espiritismo, não é isso? Catolicismo, são tudo áreas de risco. São as casas, as pessoas que a casa delas está formada, feita nas áreas de risco. E é interessante que as pessoas não estão se dando conta disso. Por quê? Quando as autoridades civil vai na casa dessas pessoas para alertar que eles precisam sair daquela residência, eles falam assim, mas nós não temos para onde ir. É uma desculpa. É a mesma coisa de você falar de Jesus para outras pessoas e ela não quer sair de onde ela está. Continua em área de risco. Da mesma forma que aquelas pessoas que estão morando no pé do morro, correndo barreira, não quer sair da sua casa, ela está sendo irresponsável, ela está sendo sem juízo, ela está sendo insensata. É da mesma forma, porque as autoridades chegam e pedem para mudar de lugar. Jesus vem e diz para mudar de lugar, mas as pessoas não querem, elas querem continuar do jeito que está. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está lá no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pois virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, eles seguirão o ensino que não ouvirão os ensinos verdadeiros, seguirão os próprios desejos, buscando mestres que lhe digam palavras que lhe agradam, que agrade seu ouvido. No caso, o Senhor Jesus está passando ensinos verdadeiros, mas viria tempo em que os ensinos verdadeiros, que eram os ensinos do Senhor Jesus, as pessoas não iam querer saber. E isso nós estamos vendo hoje. Você fala de Jesus para as pessoas,
pessoas, mas elas não estão querendo saber. Elas estão querendo ouvir coisas que agradam. Irmãos, está cheio de igreja assim. Está cheio de pessoas, mestres, ensinando coisas que não é verdade. Tem igrejas que estão superlotadas, mas não para seguir os ensinos de Jesus. Essas pessoas estão com as suas casas construídas sobre a areia. E nós precisamos então, irmãos, como pessoa sábia, ter esse entendimento, porque o que o Senhor Jesus deixou para aquelas multidões lá, Ele deixa para nós também. Se vocês construírem a casa de vocês na rocha, que sou eu, pode vir qualquer tempestade que não vai abalar vocês. E quando saem das tempestades que nós recebemos hoje, irmão. Irmão, eu não sei se eu já falei isso aqui uma vez, mas os irmãos sabem que eu quase perdi minha princesa há um tempo atrás. Tem 8 anos? 8 anos. Ela foi fazer uma cirurgia, depois a cirurgia estava terminando, ela não voltou a respirar, ela teve que ser entubada, os rins pararam de funcionar e ficou quase 2 meses no CTI. E quando eu ia para visitá-lo, os médicos responsáveis do CTI falavam com cada família dos pacientes que ali estavam. Ia chegar a minha vez. E meu coração batia muito forte, porque eu não sabia o que os médicos iam me dizer. Teve um dia que o médico falou assim: olha, ela tinha pressão alta, pressão zerou. Nós estamos dando remédio para a pressão subir, não sobe. Ela pode vir a óbito a qualquer momento. Que tempestade, irmão! Como resistir? Se você não estiver firmado na rocha, você não aguenta. Aí, nessa hora eu tive a palavra: não é, vamos orar. Vamos orar. Então, ora, porque é muito sério. Daqui a pouco, irmãos, os rins dela pararam de funcionar. Tem que fazer hemodiálise. Mas é uma tempestade, irmão. Vento forte. Se você não tiver alicerçado, você não aguenta. A casa cai. Às vezes, é uma briga conjugal. Às vezes, é um filho que sai de casa. E tantas outras tempestades que vêm sobre a vida do servo de Deus. É a perseguição. E se você, irmão, não tiver alicerçado na palavra de Deus, se você não tiver alicerçado na pessoa santa de Jesus Cristo, você não resiste. Por isso que ele fala: olha, se você tem juízo, edifica a sua casa sobre a rocha. Porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos muita aflição. E é interessante que a tempestade não escolhe casa. Pouco tempo agora, lá nos Estados Unidos, falaram que ia chegar um vento muito forte. E os moradores começaram a botar tábua na parede, na janela, as coisas, para poder impedir, porque o vento ia chegar muito forte. As autoridades viram isso e as pessoas dentro de casa começaram a se preocupar. Graças a Deus, aqui no Brasil, não acontece tanta coisa como acontece aí para fora. Mas a gente vê coisas terríveis: vendaval que leva a telhada de casa, que derruba a casa.
E lá é diferente, muitas das casas são feitas de madeira, né? É bem diferente. Nós aqui que somos mais tranquilos, já corremos risco. Olhando para a nossa vida espiritual é a mesma coisa. E a nossa caminhada não chegou ao fim. Quem sabe o irmão vai chegar aos 100? Ou vai passar? Então, enquanto você estiver aqui, continua fazendo manutenção na sua casa. Mas qual a manutenção que eu tenho que fazer na minha casa? Bem, a casa que eu moro agora já tem 25 anos. 25, 26 anos nessa casa que eu moro. Foi eu que fiz. O Senhor me deu força e eu construí. Mas às vezes já tem um lugarzinho na parede que começa a ficar ruim. Eu tenho que ir lá restaurar. Às vezes é um fio que já está, eu tenho que ir lá restaurar. Eu tenho que fazer manutenção. A tinta já está desbotada, a água já está querendo penetrar no bolso. Eu tenho que fazer manutenção. Eu tenho que estar vigilante o tempo todo, porque tem alguém muito especial morando ali dentro, que é a minha vida, a vida da minha princesa, a minha família. Traz para a vida espiritual. Qual a manutenção que eu tenho que fazer? Epa, eu acordei cedo, eu vou falar com Deus. Né? Eu vou tomar café, eu estou disponível na palavra para receber uma porção do alimento da parte de Deus. Eu estou fazendo manutenção. Irmão, por quê? Você vai ser bombardeado todos os dias. E se você não fizer manutenção na tua casa espiritual, na sua vida espiritual, no seu alicerce espiritual que é a tua fé, Satanás está trabalhando direto. As tentações, as provações, tanta coisa que está vindo de encontro à tua vida, à tua saúde. E se você não estiver firmado, você sabe aquela coluna da sua casa quando começa a cair, começa a aparecer o ferro? Faz uma passaporte, irmão, joga ali. Protege os ferragens. Aquela telha que está vazando, conserta. Sabe por quê? Porque senão a tempestade faz uma moça. Sabe o que se trata aqui? Vai cair um pouquinho a água, né, irmão? Vai cair um pouquinho, coisinha mínima. Tranquilo. Aqui daqui a pouco vai aumentando, depois não tem mais jeito. Então, vamos ficar bem ligadinhos nisso aí. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: Você já construiu a sua casa na rocha? Está todo mundo aqui com a casa na rocha? É sério, irmão. É muito sério. A gente às vezes brinca, né? Fala alguma coisa assim. Mas o ensinamento do Senhor Jesus é sério e é verdadeiro. O irmão sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não, né? Pois é. Eu também não sei. Mas eu sei que hoje a minha casa tem que estar na rocha. Bom, se você já construiu a sua casa na rocha, glória a Deus, é muito bom. E aquele que está começando a construir, não perca o foco. É isso mesmo. Vai em frente. Continua firme. Construindo dia após dia. E aquela pessoa que pretende construir, eu te aconselho a construir também. Porque, irmãos, imagina o céu. Imagina o céu. Aqui, o que tem de bom aqui? Nada. O que tem de bom aqui é macarrão com carne moída, um bife. Não, o que tem de bom? Nada. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Mas quando você pensa no céu,
Quando você pensa que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, né, irmãos? Onde vai ser só maravilha, louvor, adoração para todo sempre. Irmãos, vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente, dia após dia, está fazendo manutenção na nossa casa espiritual, para que quando chegar aquele dia, se os irmãos for continuar lendo aqui alguns textos dessa passagem, o Senhor Jesus está falando assim: olha, o insensato, a casa dele vai cair, vai ser grande a sua queda. Depois daquele dia, não adianta dizer assim: Senhor, né? Senhor, nós expulsamos o demônio no teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos mais aquilo, o que é que a gente vai fazer? Eu nunca conheci vocês. Então o tempo é agora, enquanto nós estamos vivos, é buscar o Senhor de todo o nosso coração. E uma coisa que Jesus manda fazer é viver, colocar em prática. Colocar em prática. Eu tenho uma família bem difícil, sabe? Bem difícil. Você gosta de ganhar um abraço do seu irmão? Irmão de sangue? Eu gosto. Eu gosto de abraço, irmão. Minha mãe fez 100 anos, eu ia falar 6, minha mãe fez 100 anos, e a gente foi lá. Sabe quando você chega perto do irmão e diz: me dá um abraço aí, e a pessoa te dá só um tapinha nas costas assim? É ruim mesmo. Isso é muito ruim. É bom, muito bom quando a família, sabe, todo mundo do mesmo propósito, que vive feliz, um contente com o outro, não é verdade? Isso é bom demais. Tem aqueles que já estão com a casa na rocha, minha mãe está, graças a Deus, e tem outros que não estão. A que não está, que são irmãs mais velhas, não acredita na Bíblia. Eles dizem o seguinte: morreu, zerou, acabou. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se acerca de quanto? Acerca de quanto? Bom, eu já vou acabar. Quando a gente morava lá na roça, a nossa fonte de renda era banana, não vendida nem a quilo e nem a dúzia, mas sim no caixa. Era dado o corte do bananal, 2 semanas direto cortando, os burros carregavam até a praia, da praia ia para o barco, do barco ia para Mangaratiba, de Mangaratiba para o caminhão, para o rio. Mas a gente só cortava no sítio e vendia para quem comprava na praia. Muita coisa lá em casa era tudo fruto da roça. Por exemplo, açúcar era café de cana, feijão era da roça, aipim, milho, né? Abacate, essas coisas assim, arroz, tinha que socar no pilão para fazer comida. Mas muita coisa a gente comprava lá embaixo no comércio. Quando o corte de banana lá em casa era de 2 em 2 meses, cortava todos os cachos de banana gorda, ficava tudo banana magra, igual eu assim. Passando, quando estava dando 2 meses, aquele que era magro já está gordinho, então corta de novo, fica só magrinho. Nesse período era preciso comprar alguma coisa que na roça não produzia. Então, o meu padrasto comprava fiado. E ele tinha que confiar no dono da venda. Chegava lá, depois que a gente comprava, o homem anotava tudo lá. Mas quando chegava o dia de receber o pagamento da banana, o meu padrasto virava para mim e falava assim: vai lá no armazém e acerta a conta lá.
Eu descia, lá não tinha sala, não tinha Rio Santos. Eu botava aquele dinheiro no bolso e eu ia lá na venda. Meu padrasto mandou ver quanto deu aí. Acerto de conta. Então, irmãos, quanto você está devendo? Como é que está a tua vida em dívida com Deus? Tem um acerto de conta. Não é isso? O dia do acerto de conta, meu e seu, vai chegar. E a Bíblia diz que até uma palavra está lá anotada. A atitude está lá anotada. Pensamento está lá anotado. Tá certo? Então, nós temos que viver. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é comparado ao homem com juízo, um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, ventou os ventos, encheu os rios, bateu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou fazer uma pergunta, irmão, fica à vontade. Tem alguém aqui entre nós que ainda não tem essa certeza de salvação? Todos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver alguém que ainda não está com a sua casa edificada sobre a rocha, mas que deseja edificar a partir de hoje, e ninguém está restaurando para você. Se você tem dúvida, se você não tem certeza da salvação, tem alguém que quer vir aqui à frente para a gente estar orando? Tem alguém? Então nós vamos orar, né? Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele tem tido misericórdia de nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado. Vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado entendimento sobre isso, que é muito importante. Nós não podemos perder de vista, irmão, os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós não podemos perder de vista. Faz um esforçozinho para você ler mais. Faz um esforçozinho para você falar mais com Deus, né, para que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida, através das suas atitudes, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos muito pelos teus ensinamentos. Reconhecemos, ó Deus querido, quanto somos falhos, quanto somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou e por isso o Senhor nos salvou. Nós queremos viver de uma forma que o Senhor fique muito feliz com a gente. Precisamos muito da tua ajuda em favor das nossas vidas, Senhor. Senhor, abençoe o teu povo que aqui está, abençoe o povo que está lá fora também. Abençoe, Deus, a família de cada um de nós aqui representada. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila. E que amanhã possamos conversar com o Senhor, que possamos ler a tua palavra e viver de acordo com os teus ensinamentos. Nós te oramos agradecido com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.